Deixa eu chamar a Monique Danello aqui pro De Placa agora, porque como você já viu na sua tela, o assunto é Flamengo e a novela Paquetá continua com um capítulo fresquinho e atualizado. O Flamengo fez proposta de novo, subiu os valores, mas parece que não chegou onde o West Ham quer, né, Monique? Um abraço pra você, bom dia, bem-vindo ao De Placa. Torcedor do Flamengo já tá se preparando pra fazer a dancinha do Paquetá de novo, mas parece que não é por agora, né, Monique? Um abraço pra você. Um abraço, Otávio. Bom dia para vocês, para todo mundo que está com a gente aqui no De Placa. É o que eu sempre digo aqui, né? Nada no Flamengo é simples. Tudo parece que se arrasta e que vai por semanas. Foi assim com a renovação do Felipe Luiz e agora com esse tema do Paquetá. Mas nesse caso especificamente a gente já sabia, né, desde que a primeira informação surgiu, que era uma negociação complexa e assim segue se desenhando. O Flamengo ele tinha conversas constantes com o West Ham para entender o que o clube inglês queria e o Flamengo colocar ali a sua posição e até onde podia chegar. E depois de uma série de conversas, o Flamengo entendia que o próximo passo era formalizar essa proposta oficial. Desde que o BAP retornou ao Brasil, né, o Flamengo se reuniu, o departamento de futebol, com o presidente para apresentar essa proposta oficial e assim foi feito ontem, no entendimento do Flamengo. A partir da apresentação dessa proposta, com o West Ham já sabendo, já tendo conhecimento da vontade do Paquetá, que as coisas se desenrolariam, né, nas próximas horas, né, ou talvez nos próximos dias, mas o fato é que o West Ham sinalizou o tempo inteiro com o desejo de receber 45 milhões de euros pelo Lucas Paquetá. E o Flamengo enviou essa proposta oficial ontem, uma proposta chegando a 40 milhões de euros, 35 milhões fixos e 5 milhões em bônus. E a partir disso, né, hoje a sinalização que veio da Inglaterra é que o West Ham não vai aceitar essa proposta porque o desejo deles é receber 45 milhões de euros. Conversando com várias pessoas, Otávio, de todos os lados, o entendimento que eu tenho da situação é que tudo isso faz parte de uma queda de braço. O Flamengo não pretende subir o valor para acima de 40 milhões, até admite mudar os moldes da proposta desses 40 milhões, mas não pretende subir os valores para além de 40 milhões de euros. E o West Ham também está fazendo jogo duro porque não quer liberar o Paquetá agora e porque nessa queda de braço, né, força a barra para tentar receber um pouco mais, entendendo que o Flamengo quer o Paquetá para já. O Flamengo entende que tem um trunfo a favor, que é o desejo do Paquetá, que já deixou claro que não vai mais entrar em campo pelo West Ham, né? Ontem o Nuno confirmou na entrevista coletiva que mais uma vez o Paquetá não seria relacionado para essa próxima rodada da Premier League e o Flamengo entende que isso é um trunfo. Então, trazendo um cenário geral, é uma grande queda de braço. De um lado, né, cada um jogando com as armas que tem, fazendo pressão que pode fazer, e nesse momento é isso. O Flamengo ainda não confirmou que tenha recebido uma recusa oficial do West Ham, mas foi uma informação que veio do lado de lá nessa manhã, e aí, no meu entendimento, tudo isso faz parte desse jogo de paciência, cada um tentando puxar para o seu lado para fechar o negócio de um jeito que fique melhor, né, para cada um. E o lado do Flamengo, né, que é o lado que interessa ao torcedor que nos acompanha aqui, é esse. O Flamengo não pretende subir para além de 40 milhões de euros e vai jogar esse jogo de paciência para ver até onde consegue esticar a corda para trazer o Paquetá. Tem um outro componente, Monique, eu conversando aqui com algumas pessoas que estão acompanhando o negócio, além do trunfo que o Flamengo entende ter, do Paquetá já ter dito e comunicado ao West Ham que quer vir, que não quer ir para outro lugar, para já fechar eventuais propostas que o West Ham receba. Isso já foi feito. O Paquetá já avisou o West Ham, nem aceita a proposta de outro, que eu não quero ir para outro lugar, ou eu fico aqui ou eu volto para o Flamengo. Isso já foi falado. O Flamengo entende que a janela, o fechamento da janela da Europa joga a favor do Flamengo. Por isso que o Flamengo, conversando aqui com uma pessoa envolvida na negociação, ela falou: o tempo joga a nosso favor, a pessoa disse. Por quê? Porque o Flamengo não tem pressa para trazer o Paquetá. Por que não tem pressa? Porque o time do Flamengo, entende que o time do Flamengo está montado. O Paquetá vai se reforçar? Vai. O Paquetá acho que reforça qualquer time do Brasil. Mas o Flamengo entende que não tem uma urgência absurda no Paquetá, assim, o nosso ano está enterrado se o Paquetá não chegar agora. Não é o caso. E o Flamengo entende que o fechamento da janela dia 31 de janeiro joga a favor do Flamengo, porque senão o Paquetá, o West Ham vai continuar com o Paquetá,
mais 6 meses sem o Paquetá estar, vou usar aqui um termo, sem o Paquetá estar totalmente focado no West Ham. Então o Flamengo entende que o fechamento da janela na Europa, 31 de janeiro, lembrando que aqui no Brasil a janela fecha 3 de março, então o Flamengo tem duplamente o tempo a seu favor. A janela aqui fecha 3 de março e a janela na Europa fecha 31 de janeiro. Se o Paquetá não sair até 31 de janeiro, ou se o West Ham bater o pé, ele vai ficar com um jogador mais 6 meses. Então, acho que o Flamengo entende assim. Agora, aqui, eu falei isso na época do Felipe Luiz, falei isso na questão do Ryan, falei isso na questão de interesse do Palmeiras por Almada, Arias e tudo mais. Isso é uma negociação, e negociação é sempre assim. Quem tem que pagar quer pagar menos, quem tem que receber quer receber mais. É sempre isso. Agora, pelo visto, tá nesse ponto. Eu acho que são alguns fatores, né? E cada um vai tentando defender o seu ponto nisso que você tá falando aí. O Flamengo quer pagar menos, no máximo até os 40 milhões de euros, que é a proposta atual. Pode mexer ali nos moldes e tal, nas minutas de contrato. Fluxo de pagamento. Fixo de pagamento, ou de bônus e metas e tal, mas não quer chegar nos 45, que é o que o West Ham tá pedindo. O Paquetá, ao mesmo tempo, ficando, ele pode ir desvalorizando. E ele já avisou pro West Ham que não quer jogar. O Nuno Espírito Santo parece que já entendeu isso meio que a revelia. E ele entraria no último ano de contrato. Só que o que eu estava pesquisando hoje de manhã, ainda preciso confirmar isso a fundo, mas no Transfer Market, por exemplo, aparece que existe uma cláusula de renovação automática por mais um ano. E aí o West Ham pode estar seguro quanto a isso, né? Ele vai entrar no último ano de contrato, mas eu consigo renovar por mais um. Pode ser, mas também tem um outro componente nessa daí que eu esqueci de falar aqui no meu comentário, que eu tinha separado, esqueci. O Paquetá vale 40 com o West Ham na primeira divisão. Se o West Ham for rebaixado... Aí desvaloriza ainda mais. Desvaloriza o Paquetá. O salário do Paquetá vai caber no orçamento do West Ham da segunda divisão? Jogando Championship, né? Ainda tem esse ponto. O West Ham tá brigando para não cair. Nesse momento, se eu não me engano, tá... E com ele sem jogar, tem mais chance de cair. Então assim, ele tá dentro da... que ganhou do Tottenham sem ele, né? Tá dentro da zona de rebaixamento. Então assim, se o West Ham cair, não só o Paquetá, como vários outros jogadores, passam a estarem mais factíveis ou possíveis de serem transferidos. Porque se o West Ham cair, o orçamento dele no ano que vem, na temporada que vem, vai ser um orçamento de time de segunda divisão. E só o ponto do Verso falou de estar talvez desmotivado para jogar esses 6 meses, o Nuno Espírito Santo já começa a montar o West Ham baseado em não ter o Lucas Paquetá. E ele já vem de uma vitória sem o Paquetá, né? O Paquetá estava fora, vence o Tottenham. O Paquetá segue fora do time. Numa dessa, o Flamengo torce talvez até para uma sequência de vitórias do West Ham sem o Paquetá. Porque se o West Ham, se o Nuno Espírito Santo consegue ajeitar o time sem o Paquetá, soma-se essa desmotivação possível. Não, obviamente, não estamos dizendo que ela existe, mas talvez ele virar banco. Essa coisa do o West Ham precisa do Paquetá para salvar, talvez já não seja nem mais verdade. Durante toda essa novela, pode deixar de ser verdade. Então, na prática, é uma negociação, cara, de muito... É um cabo de guerra, no final das contas, que cada um vai trazendo pra cá e pra lá. Só trazendo a informação, o West Ham está 5 pontos... Do Nottingham Forest, né? 5 pontos dentro da zona de rebaixamento. O primeiro fora da zona é o Nottingham Forest com 22. O West Ham, nesse momento, tem 17. Todo mundo com 22 jogos. Tá certo que ainda jogaria o play-off pro descenso, mas... Não, lá não tem. Lá não é tem. direto. Não tem, é direto. Lá cai direto. Os 3 que caem direto. Cai direto. Na Tem Premier League cai direto. O playoff é o playoff da Pra Championship. subir, né? O playoff é para subir. Tava 7 na última rodada, mas o Forest empata com o Arsenal, né? Isso, e o West Ham vence o Tottenham, que eu falei. Ô, Monique, do lado do Paquetá, o interesse é jogar no Flamengo, né? E aí isso é um trunfo também que o rubro-negro se abraça aí de poder repatriar um cria do ninho, né? Com certeza, né? Esse é um ponto que o Flamengo acredita que tem a seu favor, que é a vontade do Paquetá, que já está explícita, né? Ele já foi muito contundente nas conversas que ele teve no West Ham, deixando claro que ele não vai entrar mais em campo nesse momento e que ele quer vir para o Brasil, que ele não quer ouvir nem propostas de outros clubes. E acho que tem uma outra urgência aí no interesse do Paquetá de jogar para agora, para já,
que é a Copa do Mundo, né, Otávio? A gente sabe que a comissão técnica da seleção brasileira está na Europa nesse momento, está passando por vários países da Europa, acompanhando jogos, treinamentos, conversando com os jogadores e estava na programação da comissão técnica da seleção também acompanhar o Paquetá no West Ham numa possível partida ou num treinamento. Ele é um jogador importante, considerado importante pelo Ancelotti nessa lista, que o Ancelotti já tem mais ou menos ali em mente, mas o Paquetá precisa estar jogando. E hoje, né, agora a gente está mais ou menos ali a 2 meses da próxima convocação, porque a data FIFA de março ela começa no dia 23 de março, então hoje exatamente 2 meses para o início da data FIFA. Essa convocação provavelmente vai ser feita ali por volta do dia 15, 18, por ali, então pouco menos de 2 meses para essa convocação, que segundo o Ancelotti, já seria uma convocação muito próxima da final, que será feita em maio para a Copa do Mundo. Então, é importante que o Paquetá esteja jogando, é importante que o Paquetá esteja bem. Por mais que o Ancelotti tenha essa visão de que ele é um jogador que talvez faça parte desse grupo que o Ancelotti tem em mente ali, mais ou menos fechado para a Copa, se ele não estiver jogando, isso complica a situação dele, né? Ele precisa estar jogando. Então, tudo isso, todos esses fatores entram nessa conta aí, e por isso que o Paquetá não tem interesse de ser vendido e ficar emprestado até maio. Ele quer vir para onde ele acredita que ele vai ser feliz e que ele vai conseguir colocar em prática o melhor futebol, e isso vai entrar nessa conta também de uma convocação final para a Copa. Então, o Flamengo acredita que isso é um trunfo poderoso, por isso, mesmo tendo o entendimento de que o West Ham queria 45, o Flamengo também faz a sua pressão ali, a sua queda de braço, mandando a proposta no valor que o Flamengo considera que é o que pode pagar e levando em conta que os trunfos podem compensar nessa hora aí para o Flamengo conseguir desatar esse nó com o West Ham. Para o plano de carreira de um jogador que vinha sendo convocado, Copa do Mundo batendo na porta, ele, o staff dele tem que se preocupar totalmente com isso, né? Tem que estar jogando. Se ele não está jogando no West Ham, pode ficar fora da Copa do Mundo. E isso é uma coisa que eu falei até num outro de placa, é uma informação. O staff do Paquetá e o próprio Paquetá não entendem que estão garantidos na Copa. Eles entendem que tem uma chance de não jogar a Copa do Mundo. E por isso, eles entendem que uma chance de não jogar a Copa do Mundo é ser rebaixado com o West Ham. Ou não tá jogando ou não também. estar jogando. Então, negociação, a gente já viu 1 milhão de vezes pessoas falando sobre isso, filmes, palestras, etc. É um jogo de ansiedade. Quem tem a maior ansiedade? O Paquetá tem a maior ansiedade de vir para o Flamengo? Então, se o Paquetá é a peça mais ansiosa, se o Flamengo é a peça mais ansiosa, o valor sobe. Se o mais ansioso é o West Ham, cara, preciso fazer dinheiro com isso aqui, senão daqui a... Aí o valor cai. Então é um jogo de ansiedade e os dois lados estão tentando mostrar que não estão ansiosos. Os dois lados estão tentando falar assim, não, tô de boa. Ih, fica tranquilo aí. Não quero, tô bom. Só lembrando, né, Wallace, que oficialmente, até aqui, o Paquetá está fora do time por dores nas costas. Exato. Oficialmente, né? Não sei se são as mesmas dores das costas do Coutinho naquela época da saída do Liverpool pro Barcelona, que ele estava com dor nas costas lá em Liverpool, entrou no avião, quando desembarcou para treinar na Granja Comaria, as dores nas costas passaram. Não sei se na viagem ele fez um tratamento Primeira intensivo classe, nas costas, mas oficialmente A o Paquetá... quiropraxia, o VSR. Quiropraxia a linha hoje novamente. modernizou. Quiropraxia aérea, né? Mas oficialmente o Paquetá está fora do time por dores nas costas. Até o Madison com a gente, que é um cara que já... Eu não sei se você participava das tuas negociações de contrato, mas... Muito raro. Mas você O sabe... empresário tomava conta de tudo. Mas tem um pouco disso também, né? A ansiedade que tu tinha de jogar em um clube, a ansiedade que o clube tinha pra te contratar, sim. né? Sim, Isso sim. acaba mexendo com valores, né? Mexe com os valores e com o jogador também, né? Porque o jogador, ele precisa jogar, como vocês falaram. E ele lá, até então, com essas dores nas costas, mas o treinador já está começando a montar um esquema com aqueles jogadores que tem, que ele pode contar num possível rebaixamento. Né? Então, assim, mexe bastante, né, nessa questão da transação. Né? As duas partes ficam ansiosas, mas eu acho que o principal mesmo é o jogador. Né? Eu acredito que o Paquetá já deve ter tido uma conversa com os diretores, com o presidente do West Ham, né, com o treinador, né? A gente falou sobre isso. Né, mas eu acho que tem essa questão, né, do joga para cá, joga para lá na transação, para ver, né, qual vai ser a melhor opção para dar certo a transação.